Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E hoje chegou o dia, primeiro clássico da temporada, Vasco Fluminense. Então a gente vai trazer para você que está do outro lado da telinha as últimas notícias, novidades, informações aí sobre todo o dia do Vasco, né? Toda essa preparação visando, né, esse desafio que pode levar o Vasco à liderança do Campeonato Carioca e pode, obviamente, trazer confiança, moral, autoestima, principalmente para alguns jogadores que estão em baixa no começo dessa temporada, né? Caso aí do Alex Teixeira, caso do próprio Felipe Coutinho, que até agora vem sendo questionado pelo torcedor vascaíno e pode talvez até, né, ter alterações na equipe titular. O Carille pode estar aí fazendo algumas mudanças ali no sistema de ataque e também de meio de campo. Então a gente vai falar muito sobre o jogo, vamos falar sobre outros assuntos também, né? Obviamente tem ali questão polêmica hoje dentro da administração da Vasco SAF, né? Muita cobrança pela saída iminente ali do diretor executivo de futebol, o Marcelo Santana, e vamos falar obviamente sobre mercado da bola, né? Nossos dois jornalistas aí vão estar trazendo informações privilegiadas aí, né? O Carlos Berbet vai falar para vocês sobre atacante que poderia estar pintando no Vasco e o nosso Thiago Correia vai trazer informação aí também super relevante aí sobre a situação do nosso Vascão. Então, primeira coisa, quero convidar você a assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe do que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no vídeo de hoje. Quero também, obviamente, pedir para você deixar aquele joinha, deixar aquele like no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. E você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, fica a dica, dá uma pausa rapidinho no vídeo, né? Para o vídeo, vai lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se com o seu dedo, vem fazer parte da nossa família aí que não para de crescer todo dia. Entram aqui 200, 300 novas pessoas, né? 300 vascaínos novos aqui para se juntarem ao nosso canal, que é o maior canal de notícias do Vasco na internet brasileira. E antes de começar o vídeo, vou deixar um recado para você que quer, levar uma camisa oficial do Vasco para casa hoje à noite. Pois é, nosso canal hoje à noite vai sortear 4 camisas de jogo do Vasco, 2 camisas pretas e 2 camisas brancas. Para participar, tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá na Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado. Lembrando que a Estrela Bet está dando aí para você o dobro do valor do seu primeiro depósito. Ou seja, qualquer grana que você depositar por lá, eles multiplicam por 2. Então, se você quiser apostar hoje, vamos dizer aí, R$100 na vitória do Vasco contra o Fluminense, você só precisa depositar 50. Os outros 50, a Estrela Bet te dá de graça. Então, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link, faça o cadastro, faça o seu primeiro depósito e participe do sorteio hoje à noite de 4 camisas de jogo do nosso Vascão com número e nome nas costas. Beleza? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre o clássico de logo mais, né? Vasco Fluminense, primeiro clássico da temporada, primeiro teste de verdade. Eu sei que o Volta Redonda é um time forte, né? Vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano, tá jogando futebol certinho, né? Mas, obviamente, o Fluminense é um time que está se preparando para um super mundial. Flamengo, Fluminense e Botafogo, os 3 demais cariocas vão jogar o Mundial de Clubes da FIFA esse ano. O Fluminense se reforçou, o Fluminense vem com um time aí, apesar de não ter se encaixado ainda no Carioca, tem boas peças, tem jogadores experientes e obviamente que também vem mordido, né? O Fluminense até agora está com 7 pontos apenas no Campeonato Estadual ali, correndo o risco de, em caso de uma derrota para o Vasco hoje, amargar a vice-lanterna da competição, caso os adversários que estão atrás do tricolor das Laranjeiras vençam as suas partidas. Então o Fluminense vem extremamente pressionado, Mano Menezes aí, muita gente internamente já pedindo até a demissão dele, caso de uma derrota para o Vasco hoje à noite. Então o clima nas Laranjeiras não é dos melhores, tá? O clima é realmente de pressão muito grande. Inclusive, o lateral Samuel Xavier, que foi o autor do gol do último jogo, que deu um empate ao Fluminense contra o Boa Vista, deu uma entrevista falando que esse jogo de hoje à noite contra o Vasco é o jogo da vida, é o jogo ali que os jogadores do Fluminense têm que entrar como se fosse uma final de campeonato mundial, para você ver como o clima por lá tá pesado. Do lado do Vasco, o clima não tá tão pesado assim,
mas é óbvio que tem cobrança, né? Depois do último jogo, né, a apresentação muito abaixo do Vasco lá no Espírito Santo contra o Volta Redonda, né, o empate por 2-2, mas a grande verdade é que o Vasco não mereceu nem sequer o empate, né? O resultado realmente de verdade que deveria ter sido entregue em campo era a derrota do Vasco, pelo que a gente atuou ali muito mal, né? No geral a equipe foi muito ruim, com destaques ali negativos para o Alex Teixeira e para o Felipe Coutinho, né? O único destaque positivo realmente foi o Pablo Verratti, e o que a gente espera ver hoje é um time com atitude diferente, uma forma de jogar diferente, um time jogando mais para frente, com mais intensidade, pressionando a saída de bola do Fluminense e internamente uma cobrança grande por mudanças no time titular. Torcida do Vasco, né, tá muito decepcionada até agora com as entregas do Alex Teixeira, né, como dupla de ataque do Pablo Verratti, né, não conseguiu fazer gol, não conseguiu dar assistência, não está conseguindo ser participativo, então internamente muita gente já discute ali uma possível entrada do Hugo Moura, pois é, na vaga do Alex Teixeira, mas não jogando como atacante, né? O Hugo Moura entraria no setor de meio de campo, fazendo com que o Coutinho pudesse ter total liberdade, tanto na criação quanto na proximidade do Pablo Verratti, e também daria mais liberdade para os laterais do Vasco, né? Tanto o Piton quanto o PH atacassem com mais profundidade, praticamente jogando como pontas, né? O que o Vasco necessita muito, porque temos um centroavante que é muito bom na bola aérea, e a bola não está chegando muito na área adversária ali no alto, para o Pirata cabecear. Então talvez uma saída do Alex para a entrada do Hugo Moura, você fortalece o meio de campo, dá mais liberdade para o Paulinho, para o Tietê, para o Coutinho e para os laterais, poderia funcionar. Não está certo ainda que isso vai acontecer, é apenas uma possibilidade, né, do Carille fazer essa alteração. Outras possibilidades seriam a saída do Alex para a entrada do Maxime ou do Matheus Carvalho, ou até mesmo do Lucas Zucarello, né, menino da base que vem entrando bem aí nos últimos jogos, mas a gente só deve saber a escalação de verdade ali, faltando ali cerca de uma hora para a bola rolar. O Coutinho, apesar da atuação ruim no último jogo, não deve ser sacado, né? Internamente, todos ainda acreditam que o Coutinho pode se recuperar, pode conseguir, né, deslanchar na temporada depois de uma boa atuação, e quem sabe isso possa acontecer na partida de hoje à noite contra o Fluminense. Então a provável escalação muito similar ao dos últimos jogos, né? Com Léo Jardim no gol, PH e o Piton nas laterais, João Vitor e Lucas Oliveira, apesar de duas falhas nos últimos jogos aí, o Lucas Oliveira e o João Vitor devem ser mantidos. Meio de campo, com o Jair e talvez o Hugo Moura, o Paulinho, o Tietê e o Coutinho. Lá na frente talvez só o Verratti, né, centralizado. Caso o Hugo Moura não entre, a tendência é que o Teixeira continue na equipe para logo mais. Tô confiante. Fluminense é freguês, né? Não tem que nem dar bicho para os jogadores, né? Em caso de vitória hoje, é obrigação, né? O Vasco, obviamente, tem que vencer essa partida para assumir a liderança do campeonato estadual ali, em caso de um tropeço do Volta Redonda, né? E, cara, eu vou falar para vocês, eu acho que o time do Vasco entra mais leve, né? Apesar da pressão do último jogo não ter sido positivo, a pressão do lado das Laranjeiras é muito maior, né? Então eu acho que o time do Vasco pode jogar, né, tudo isso pro lado de lá e conseguir sair com uma grande vitória. Quero saber o seu palpite aqui nos comentários. Vou deixar o meu palpite, a galera vai falar que eu tô maluco, mas eu tô tão confiante que eu acho que hoje o Vasco goleia o Fluminense 4-0 com 3 do Coutinho e 1 do Verratti. Deixa nos comentários seu palpite aí, o que você acha que vai acontecer no jogo de logo mais. Falar um pouquinho agora sobre a situação da administração do Vasco, porque a pressão interna está crescendo cada vez mais. Está uma panela de pressão dentro do Vasco pela saída do Marcelo Santana, né? Que é um protegido do Felipe, é um protegido do Pedrinho, né? Veio trabalhar do Vasco muito pela amizade que ele tem com o Pedrinho, com o Felipe, que foi construída num curso que eles fizeram de treinador na CBF, mas a grande verdade é que o trabalho do Marcelo Santana até agora, cara, eu sou vascaíno, sou torcedor, sou jornalista, e, cara, o trabalho é muito abaixo do que a gente imagina, né, cara? Ele chegou na última janela e não fez absolutamente nenhuma contratação de impacto, trouxe Emerson Rodrigues, trouxe o Jean David, né? Trouxe jogadores que não estão conseguindo entregar. E agora, nesse ano de 2025, não trouxe um atacante até agora. O Vasco contratou 5 jogadores, um goleiro, 3 zagueiros e um meia, que é o Tietê. E atacante que o Vasco
tanto precisa desde o ano passado, das lesões do David e do Adson, o Vasco não contrata. O Vasco está tendo muita dificuldade nas negociações. O que me parece é que o Marcelo Santana é um cara muito lento, muito devagar e pouco agressivo. Então, externamente, a torcida cobra a saída dele e internamente, pessoas ligadas ao Pedrinho fazem a mesma coisa, cobram o Pedrinho por uma mudança de atitude no comando do futebol do Vasco da Gama. Então, caso o Vasco essa semana agora, até sexta-feira, não anuncie um bom atacante, um jogador que chegue para ser titular, um jogador do nível do Rony, um jogador do nível do Brian Rodrigues, a tendência é que a pressão aumente mais e que o Pedrinho tenha que tomar uma decisão. Na sexta-feira a gente vai estar presente lá no sorteio da Copa do Brasil, a gente vai transmitir ao vivo para vocês aqui no nosso canal e a gente vai ter um contato com o Pedrinho, a gente vai poder perguntar ao Pedrinho tudo o que está acontecendo. Por isso que é importante você estar inscrito aqui no nosso canal para você não perder nenhum detalhe dessa entrevista que a gente vai fazer com o presidente do Vasco. E agora, quem vai participar aqui com a gente trazendo mais informações para vocês? Primeiro, o jornalista Carlos Berbet, que vai falar sobre um atacante argentino que foi especulado aí no Vasco nos últimos dias, né? Segundo informações, o Berbet conseguiu direto da Argentina sobre esse atacante, se ele vem ou não vem, ou se ele está ou não está negociando com o Vasco. E depois, Thiago Corrêa, nosso estagiário aí, nosso fera, que está fazendo um trabalho muito bacana, vai falar com vocês aqui também. Mas antes disso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e agora com vocês, Carlos Berbet e Thiago Corrêa. Valeu! Fala rapaziada, Carlos Berbet na área, novamente aqui no canal do Mário Coelho. Bom, tô no cenário um pouco diferente hoje, né? Não reparem, eu não tô em casa, mas eu tenho um compromisso com vocês e por isso eu tô gravando esse vídeo em um ambiente um pouco diferente. Mas bom, a minha participação no vídeo de hoje é envolvendo o centroavante argentino Federico Rirote, do Talleres da Argentina. Por quê? Bom, surgiram rumores na última terça-feira de que o jogador não atuaria mais pela equipe argentina e que ele estava a caminho do Brasil. Então, eu fui buscar apurar para ver se o Vasco era o possível destino, já que ele já havia sido ligado ao Gigante da Colina, inclusive outros colegas, se eu não me engano, trouxeram que ele foi oferecido ao Cruz Maltino. Bom, primeiro fui lá no Talleres, falei com o Andrés Fassi, né, aquele presidente bem polêmico, né, enfim. Primeiro de tudo, ele deu a entender que sim, o Vasco quer o jogador, fez uma proposta, mas ele desmentiu que ele não jogaria mais pelo Talleres a princípio, até porque ele estava em Mendoza, né, cidade da Argentina, para o confronto com o Godoy Cruz, aliás. E aí ele deu a entender que sim, o Vasco havia feito uma oferta pelo jogador, mas ele permaneceria a desejo, no caso do treinador da equipe, o Cacique Medina, que inclusive também já comandou o Internacional aqui no Brasil. E bom, pela parte do Vasco, no caso, eles negam que tenha tido alguma procura, tenha feito uma formalização, né, do seu interesse, seu possível interesse, no caso, a formalização para uma oferta e uma proposta. E assim, mesmo com o Fassi dando a entender que o Vasco quer o jogador, ele deixou claro que se ele sair, será somente por uma venda, ou seja, em definitivo. Bem compreensível, né? Até porque é um jogador bastante valorizado, bem jovem ainda, 25 anos. A minha opinião para vocês, eu acho que o Fassi, né, até mesmo por esse estilo dele, fanfarrão, né, bravateiro, gosta de uma mídia, eu acredito que ele está aumentando um pouquinho, até mais para valorizar o seu jogador e ali, numa futura venda até mesmo, né, claro, colocando o nome na mídia do atleta em destaque, vendê-lo ali por um valor um pouco mais acima, recheado, e ajudar, é claro, ali o lucro do Talleres da Argentina. Mas e aí você, torcedor vascaíno, o que você pensa sobre o Federico Rirote? Vocês o conhecem, acreditam que seria, no caso, um bom reserva para o Verratti, por exemplo, ou até mesmo ali um concorrente à altura para brigar pela titularidade? Se você conhece o Federico Rirote ali disputando o campeonato argentino, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima.
Salve, salve rapaziada do canal Mário Coelho Vasco, como vocês estão? Tudo certo? Sou eu, Thiago, e eu vim aqui comentar um pouquinho desse pré-jogo entre Vasco e Fluminense, o primeiro clássico da temporada hoje, às 9h30 da noite, lá em Brasília. Bom, muito como a gente comentou agora nesse comecinho aí de semana, o Vasco já teve alguns problemas para enfrentar o Volta Redonda, que é um time de Série B, e talvez tenha sido o primeiro teste um pouquinho mais desafiador para o elenco. Dessa vez o Vasco vai pegar um clássico de time de Série A, entendeu? E assim, agora eu acho que a gente pode realmente falar que o Vasco está sob um teste de fogo. Realmente, uma equipe de Série A que não se sabe, acredito que vai jogar fechada pelas características que tem hoje disponíveis no elenco. É um time que está com algumas lesões, seus principais jogadores estão lesionados, principalmente o Ganso, a reposição do Ganso, que seria o Renato Augusto, também está lesionado. Então assim, não sei como vai ser a postura do Fluminense, sinceramente. Eu aposto que eles vão deixar o Vasco ter a bola e vão explorar um pouco os contra-ataques, que vem sendo uma dificuldade do Vasco, e o Mano Menezes tem uma facilidade para lidar com times assim. Ou seja, é um cara que gosta de jogar um pouco mais reativo. É um cara que hoje tem o Canóbio, tem o Riquelme, que eu não sei se vai jogar, mas é um moleque muito interessante que surgiu aí da base do Fluminense, que simplesmente é uma base que costuma revelar jogadores, então tem que tomar cuidado. Enfim, eu estou muito curioso, apesar de tudo isso, apesar dessas ressalvas, eu estou muito curioso para saber como o Carille vai se apresentar frente a esse Fluminense, porque apesar de eu ter comentado isso tudo, apesar de eu ter comentado que provavelmente o Fluminense vai correr atrás da nossa maior fraqueza, que é a transição defensiva, cara, o Fluminense ainda é um time que está numa situação muito grave na tabela. É um time que está numa situação delicada, perdeu, empatou alguns jogos que não poderia e agora vai ser obrigado a conquistar resultados contra equipes mais fortes, como nós, o rival, o Botafogo, enfim. O que eu quero dizer com isso, cara, é que o Vasco pode se explorar desse desespero do Fluminense pelo resultado. Ou seja, o Vasco pode ter mais a calma durante a partida, que eu acho que é algo que casa com as características que o Carille vem traçando durante o início da temporada. O Vasco pode rodar bem a bola e explorar a falta de paciência da equipe do Fluminense. De repente, como tem alguns meninos da base, dá uma afobada, acha um espaço e a gente consegue trabalhar bem essas lacunas. Eu estou muito curioso para ver essa partida. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela no pós-jogo de hoje. Logo depois que a partida terminar, cara, olha só. Seguinte, não dorme, entendeu? Eu sei que a partida vai acabar às 11h30 e tudo mais, no dia seguinte tem trabalho, mas cara, por favor, não dorme, porque o debate vai ser bom lá no pós-jogo do Mário Coelho Vasco. Eu vou estar presente, quero você presente também para discutir com a gente as nuances dessa partida, tá certo? Valeu, rapaziada, pela audiência de sempre, tamo junto e te espero mais tarde.